O que significa e por que aceitar a Cristo? Para algumas pessoas que eventualmente frequentaram igrejas evangélicas, talvez tenha surgido a dúvida sobre qual o propósito e significado do apelo normalmente realizado no final do culto ou pregação. A mesma coisa acontece quando certas pessoas estão evangelizando e pregando em ruas, praças, trens, ônibus e outros lugares públicos e também fazem o mesmo apelo. Quando pedem que alguém aceite a Jesus, o que estão propondo exatamente? Este vídeo pretende explicar um pouco sobre o assunto, através de uma linguagem simples e objetiva. Vamos lá. O termo aceitar a Cristo envolve aceitar certas verdades fundamentais da fé cristã e da Bíblia. Ponto 1. Origem e criação. A primeira destas verdades fundamentais é que o ser humano foi criado por Deus, e que o ambiente ideal para a existência da humanidade é em proximidade e intimidade com este Deus Criador, sem o que é impossível para o ser humano alcançar verdadeira felicidade e ter uma existência completa. Ponto 2. A queda. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O segundo destas verdades é que, desde o primeiro ser humano criado até o último, todos pecaram. O pecado cometido pelo ser humano afasta-o de Deus, que é santo. A condição pecaminosa é algo que o ser humano por si só não é capaz de consertar ou desfazer. Não há nada que o ser humano possa fazer que compense os erros que cometeu contra Deus. Ponto 3. O salário do pecado é a morte. A partir do momento em que o ser humano pecou e foi afastado da presença de Deus, o ser humano passou a estar sujeito ao domínio da morte. Deus é vida e a consequência natural de a humanidade estar longe dele e não ter mais esta fonte de vida e estar sujeito a morrer. Outra maneira de entender esta realidade é considerar o pecado como se fosse um crime que torna impossível a convivência do ser humano com Deus. Da mesma maneira que na sociedade humana, certas pessoas são impedidas de conviverem com o restante da sociedade porque praticaram certos crimes que tornam impossível sua convivência em harmonia. E da mesma forma que cada pessoa pode escolher livremente quem participa ou não da sua intimidade e privacidade, não compartilhando sua convivência com pessoas que não têm qualquer afinidade. A vivência no pecado pode ser considerada inimizade contra Deus, que torna inviável a convivência com Deus por causa da natureza santa e incorruptível de Deus. A consequência disto é a pessoa estar sujeita à morte, que é uma existência longe da presença de Deus. Ponto 4. Cristo e o plano da salvação. Deus, conhecendo as limitações humanas, formou um plano desde a fundação do mundo, a partir do qual iria apagar o pecado do ser humano e restaurá-lo para a condição original em que planejou que o ser humano vivesse. Como o ser humano jamais poderia por si mesmo apagar os efeitos do pecado e libertar-se do domínio da morte e do pecado por si mesmo, Deus planejou uma maneira pela qual poderíamos ser salvos da condenação dos nossos erros. Este plano de salvação foi criado por Deus em perfeita harmonia com seu caráter justo e perfeito. Portanto, Deus não apagou simplesmente os nossos pecados, impunemente. Alguém pagou pelos nossos pecados e esta pessoa foi Jesus Cristo, que foi o próprio Deus entre nós, vivendo como um homem normal, sofrendo todas as dores, tentações e problemas que todos os homens passam. Jesus Cristo, mesmo sem nunca ter pecado e, portanto, sem merecer morrer, morreu na cruz do Calvário. Isto porque a morte dele não era para pagar por seus próprios pecados, mas sim pelos pecados da humanidade. Algumas pessoas podem dizer que não é justo e nem perfeito que a morte de um único homem pague pelos pecados de toda a humanidade. Porém, essa comparação é incorreta. O próprio Jesus disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. O valor de uma vida é imensurável. Portanto, a vida de um homem perfeito e justo como Cristo tinha esse valor imensurável. Outra maneira de pensar sobre isto seria comparar um caminhão de areia com um único diamante realmente precioso. Se formos olhar para a quantidade, parece que há muito mais quantidade no caminhão de areia e que ele vale muito mais. Porém, a verdade é que aquele único diamante vale muito mais, por causa de sua raridade e qualidade. Assim, a morte de Cristo, o único homem que nunca pecou e não merecia a morte,
Foi o preço pago pelo pecado da humanidade. É importante saber que o plano da salvação não é imposto a ninguém. É necessário que cada pessoa individualmente escolha aceitar a salvação que Deus lhe oferece. Ponto 5. Cristo como único mediador entre Deus e os homens. Uma das verdades mais importantes necessária para aceitar a Cristo é que ele não é apenas uma parte muito importante do plano de salvação criado por Deus. De acordo com a Bíblia, Cristo é o único Salvador, o único intermediador e mediador entre Deus e os homens, e a nossa salvação depende dele, completamente dele. A obra da salvação foi completada por ele sozinhos, sem a ajuda ou apoio de mais ninguém. Bom, a partir do conhecimento destas verdades fundamentais, uma pessoa pode entender o que é aceitar a Cristo. Porém, entender o que significa aceitar a Cristo não é suficiente. Para realmente aceitar a Cristo é preciso que a pessoa tome uma decisão. É preciso que a pessoa creia que realmente Cristo é seu único e suficiente Salvador, que a liberta do pecado e da morte e, assim, decida viver fazendo a vontade de Deus, renunciando ao pecado e decidindo fazer o que é bom e agradável aos olhos de Deus. Se você deseja tomar esta decisão neste exato momento, é possível. Basta que você, a qualquer hora e em qualquer local, faça com sinceridade esta oração a Deus. Senhor Deus, eu reconheço que fui criado por ti, reconheço que nasci em um mundo de pecado e que também sou um pecador e não sou merecedor de estar na tua presença. Reconheço que Cristo pagou o preço pelo meu pecado, para que eu pudesse ser liberto da morte e do pecado e possa novamente estar perto de ti. Eu aceito a Cristo Jesus nesse momento como meu único e suficiente Salvador e peço perdão pelos meus pecados. Eu te convido a fazer parte da minha vida e fazer a tua vontade na minha vida a partir de agora. Amém. Fiquem com Deus.